Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Luz e Caridade. Vamos chamar o nosso palestrante do dia de hoje, James Ney. Minuto, por favor. Não tem ninguém ainda. Aparece um número de pessoas. Estamos chamando aqui. Oi, Jacó, como vai, querido? Tudo bom? Em breve seremos nós novamente, viu? Vamos aguardar aí nosso querido irmão James Ney adentrar a sala para darmos início à nossa doutrinária do dia de hoje. Oi, seu James, eu ainda não estou vendo o senhor. Já entrou na sala, mas eu vou tentar lhe chamar novamente, viu? Minuto só. Veja agora aí se vai aparecer. Boa noite, Zildinha, querida, como vai? Vamos aguardar aqui nosso querido James Ney. Agradeço a presença de vocês em nossa live do dia de hoje. Olha, nosso querido palestrante chegou. Seja muito bem-vindo, James Ney. Tudo bom? Tudo bem, minha irmã? Como vai você? Como vai o meu Pronto, querido irmão graças a Léo? Deus. Todos Estamos vocês bem. estão Que bem? bom. Que bom tê-lo aqui, né? Ótimo. Nessa nova era da tecnologia, não é? Esperamos que Com perdure aí certeza. por muito tempo, porque é muito bom fazer live, muito bom mesmo. Estou gostando. Então, vamos É, dar início à nossa doutrinária do dia de hoje. Eu vou fazer a nossa prece inicial e daqui a pouco a gente chama e eu dou a palavra ao senhor, ok? Vamos lá, vamos ok. manter nossos pensamentos em nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo permissão para abençoar a nossa noite, intuindo o nosso querido irmão Janisney, que as palavras proferidas por ele hoje saiam como bálsamo suavizante para todos nós. Podemos refletirmos cada vez mais a cada palavra aqui hoje dita, a cada palavra, a cada doutrinária que essa casa oferece de luz e de caridade. E assim, Senhor, oremos ao nosso querido Pai amado Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Passo a palavra ao nosso querido irmão, James Ney, com o tema cultivar pensamentos caridosos. Fica a palavra com você, meu irmão. Muito boa noite, meus caros irmãos do Deus, Luz e Caridade, da instituição aí do nosso querido seu Léo, no Barbalha. Eu fico muito feliz pelo convite da nossa irmã Ana, especialmente nesse período do mês de dezembro, que nos convida a uma reflexão sobre o pensamento no mês em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. E falar sobre cultivar pensamentos caridosos é necessário algumas considerações, reflexões sobre a capacidade que o pensamento tem de mudar o mundo, mudar a vida de cada um de nós.
E eu diria, para iniciarmos, que só a vontade, Ana, é suficiente e forte para sustentar a harmonia do espírito, porque é o espírito que é o princípio inteligente do universo que utiliza o pensamento para se expressar na Terra. E eu diria assim, que o pensamento e sentimentos, elas formam imagens mentais que podem ser construtivos ou destrutivos. Nos anos 80, o espírito Miramês, através de João Nunes Maia, o médico, iria publicar uma obra que se tornaria um best-seller da literatura espírita brasileira na década de 80, quando ele escreveu o livro Horizontes da Fala, Horizontes do Pensamento. E eu tive o cuidado de recuperar, Ana, uma palestra nossa realizada no Paulo Estevo, e que eu falava sobre a voz do pensamento e a caridade nos nossos dias. Isso há 14 anos atrás, eu tentei, de alguma forma, resgatar essa palestra, aonde neste texto, Miramês diz o seguinte: os pensamentos têm sons, têm cheiro, têm cor. Falamos mentalmente primeiro, para depois, então, passarmos à conversa física. Se queres disciplinar o falar, será mais eficaz iniciar a educação mental e a harmonia dos pensamentos, para que possas conversar dignamente nas ondas do bem, do amor e da verdade. As ondas do bem, do amor e da verdade certamente passa pelo filtro mental de todos nós. E aí vamos dizendo, em cima desse texto de Miramês, desse livro, O Horizonte da Fala, O Horizonte do Pensamento, dizemos assim, sobre o autoexame. O que vem a ser o autoexame para o exercício da prática da caridade? Examine os teus pensamentos, os seus sentimentos, se positivos ou negativos, se existe mágoa, ressentimentos, críticas ao seu próximo ou gratidão no seu coração. O homem depende de seu pensamento, ou seja, o homem depende de seu pensamento. Nós somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a projeção mental dos seus próprios moradores. E certamente Jesus deixou bem claro quando ele nos ofereceu como proposta terapêutica da harmonia mental dos nossos pensamentos, a relação da alma com o cérebro físico, como eu falo muito sobre neurociência, eu não vou entrar muito nessa questão, mas Jesus falava que a palavra ela é bendita. E quando a palavra é bendita, quando nós direcionamos os nossos pensamentos para o exercício da caridade, o exercício da gratidão, há um retorno, porque nós vivemos mergulhados na lei da afinidade mental. Aquele que tem o pensamento direcionado para a caridade, para a gratidão, é evidente que a sua forma de pensar e de agir é completamente diferente. É por isso que nesse texto dizemos: o homem depende de seu pensamento. É exatamente o que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer:
o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Que tipo de Isso. vida, que tipo de estilo nós possuímos? Nós sempre escolhemos padrões emocionais, padrões intelectuais, e ele vai comandar o nosso pensamento, que é o fluido vivo. Então, o pensamento, ele vai moldar as nossas ações, as nossas atitudes. E nós seremos aquilo que você pensa. Quem é você, afinal de contas? Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você age, as suas ações, as suas atitudes, as suas intuições, percepções, tem como matriz o teu pensamento. Ela é esta grande usina. E Jesus deixou bem claro quando falava da proposta terapêutica, da vivência do teu evangelho na mente e no coração, como proposta terapêutica de renovação. Chico Xavier, Mahatma Gandhi, a Teresa d'Ávila, esses grandes avatares, Yogananda, especialmente Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, Yogananda vai dizer que, na medida que você começa a exercitar a disciplina do pensamento, a direcionar o teu pensamento ao Pai, praticando o amor pleno em si, há uma transmutação, há uma transformação na sua forma de ser, de pensar e de agir. Porque o nosso corpo expressa as emoções que vêm da alma e que passa pelo pensamento. Quando nós desencarnarmos, continuaremos no mundo espiritual constituído das nossas próprias matérias mentais. O mundo espiritual para onde nós iremos, ele será constituído da matéria mental plasmada no mundo íntimo de cada um de nós. O céu e o inferno é um estado de consciência mental. Eu me recordo como é que eu posso dizer assim, de forma bem humorada, Ana, eu me lembro que a minha primeira namorada que eu tive, Ana, aos 15 anos de idade, eu me apaixonei, era um garoto, um adolescente de 15 anos, James Ney. Ele se apaixona por uma garota mais velha de 22 anos, eu tinha 15 anos, imagine isso. Isso lá nos anos 70, na década de 70, 78, mais ou menos. E essa garota terminou comigo, Ana. Eu me recordo que quando eu andava nas ruas de Salvador, porque naquela época eu era office boy de um escritório de contabilidade. E era época de verão. O Irmão Só brilhava como nunca naquele verão de 1977. E quando ela disse que não queria mais namorar comigo, o mundo desabou, Ana. Eu me lembro que eu andava nas avenidas do comércio, porque eu trabalhava no comércio, e o sol brilhava. Mas para mim havia uma tempestade, era como se o verão de 77 fosse a noite mais escura da minha alma. Eu chegava em casa e minha mãe dizia: James, meu filho, o que é que você tem? Nada não, mãe. E eu vivia introspectivo, triste. Eu me lembro, eu acho que os internautas vão achar muito engraçado, hoje eu conto isso de forma engraçada, isso foi há 46 anos atrás. Eu me lembro que eu passava nas avenidas de Salvador e via outdoor de comercial de moças, fazendo comercial de produtos de beleza, e quando eu olhava para esses outdoor, eu só via a fotografia daquela namorada que tinha terminado comigo e eu ficava mal. Então eu chegava em casa, Ana, achava que o mundo acabou.
Eu entrava no meu quarto, trancava o quarto, meus pais preocupados, querendo saber qual era o motivo daquela introspecção, daquela tristeza profunda. E aí, quando eu disse o que era, meus pais, com a experiência da vida, disse: James, meu filho, vá viver a tua vida. Depois que eu fui alertado, eu resolvi sair daquele mundo mental criado por nós mesmos. Portanto, ao longo da vida, eu fui aprendendo que você pode se vestir de branco, meus amigos e minhas amigas que estão nos ouvindo. Você pode se vestir de branco, mergulhar na lama e não se melar. Você pode transitar no mar da insensatez, da maldade, de coisas ruins que o mundo e que todos nós estamos sujeitos a viver, mas não se envolver emocionalmente, porque o emocional está totalmente relacionado ao estado vibracional do nosso pensamento. Então, ao longo da minha vida, minha amiga, eu aprendi que eu posso estar vestido de branco, mergulhar na lama e não se melar, porque a questão não é a vestimenta física, mas sim a vestimenta psíquica, a vestimenta mental é o seu pensamento. Eu recordo quando, na minha época de movimento juvenil espírita, eu era vinculado ao Instituto Espírita da Bahia e fazia parte de um grupo de jovens. E todos os domingos nós íamos ao leprosário de Águas Claras atender os leprosos. E foram 3 anos consecutivos visitando o leprosário de Águas Claras, na década de 80. Eu me recordo que Anaí e João era um casal que já vivia neste leprosário há 30 anos. A hanseníase já tinha praticamente corroído todo o seu corpo. Nós levávamos pasta de dente, levávamos óleo de amêndoa para passar naquelas epiderme já em estado de decomposição. Eu me lembro que cultivávamos o evangelho para Anaí, para João, para aquela comunidade de leprosos. E quando eu retornava para casa, os meus irmãos diziam, a minha irmã especialmente dizia: olha, James está chegando no leprosário, o futuro leproso. Porque eles acreditavam, pelo fato de eu estar fazendo um trabalho de caridade, de ação ativa em um leprosário, eu seria um forte candidato a adquirir o bacilo da hanseníase. E foram 3 anos, meus queridos irmãos. Eu vou falar publicamente para ficar registrado para a posteridade, o nosso querido Davino Bispo, que me levou pela primeira vez. E durante os anos que nós visitávamos o leprosário de Águas Claras, fazendo o trabalho de caridade, levando o evangelho, levando alimentação, eu aprendi muito com Anair. Anair, ela já estava quase em fase terminal, porque a hanseníase já tinha corroído praticamente todo o seu corpo. E já no leito de morte, eu jamais esquecerei essa colocação daquela irmã Nair, que a lepra, a hanseníase, corroeu o corpo, mas não corroeu a alma de Anair, porque ela libertou-se daquele corpo, ela deixou de ser a ex-leprosa daquela comunidade que muitos chamavam a cidade dos leprosos de Águas Claras. E ela iria me dizer: James, meu filho, você vive uma vida colorida. O mundo que vocês têm lá fora é um mundo de faz de contas. Nós aqui vivemos em um mundo de ilusões. Esse mundo de ilusões que você vive lá fora, aqui dentro do leprosário, é uma realidade nua e crua. Nós vivemos uma realidade completamente diferente de vocês. A realidade aqui é preto e branco. Lá fora
é colorida, colorida pelas emanações das fantasias criadas por todas as pessoas, porque nós vivemos de imagens, de estéticas, e é o pensamento, o nosso pensamento, que vai projetando as nossas aspirações ou as nossas próprias ilusões. E durante aqueles 3 anos que eu convivi com os leprosos, não só eu, o Davi Bispo e outros companheiros, minha amiga Ana, meus amigos internautas, eu não adquiri o bacilo da hanseníase. Sabe por quê? Porque não estava no meu karma. O padrão mental que nós vibrávamos como jovens, na faixa etária de 22, 23 anos, era a idade que eu tinha na época, era o pensamento direcionado ao ato de gratidão, de amor ao próximo, de levar uma palavra de caridade, de direcionar o seu pensamento. Aquela senhora, Ana, octogenária, 80 anos, não lembro o nome dela, mas quando eu entrei no pavilhão A, quando ela me viu pela primeira vez, ela já estava cega, sem as 2 pernas, sem os 2 pés, e aquele cheiro de carne em estado de decomposição. Eu passei a mão na cabeça dessa senhora e ela disse assim para mim: olha, meu filho, eu sei que você é um jovem, pelo jeito que você passou a mão em minha cabeça. Eu aguardei você por muitos anos e era a primeira vez que eu estava indo ali. Ela dizia: eu já conheço você de vidas passadas. E eu fiquei muito assustado quando ela disse: eu já estava lhe aguardando, você e os teus outros amigos que estão lhe acompanhando. Então, cultivar o pensamento com propostas de gratidão à vida, não é? De mudar o mundo, mas mudar o mundo, em primeiro lugar, em você, criando essas ações, essas atitudes de amar o próximo. As nossas palavras, e as tuas palavras, eu vou dizendo dentro desse texto, são de consolo ou de intriga. Quando nós estávamos indo para o leprosário, a gente levava palavra de consolo e não de intriga. Dão esperanças ou tira esperanças os nossos pensamentos. Alguns levam pensamentos de esperanças, outros levam pensamentos de tiranias, de fofocas, não é? E as palavras de críticas de outras pessoas que lhe atingem. A gente ouve muitas lamentações, mas não vamos entrar nesse estado emocional de lamentações, de críticas. Araí e João, eles sempre falavam das dores da tua alma. Meu filho James, são 30 anos, são 3 décadas convivendo com João. Fomos largados aqui neste leprosário há muitos anos. Não temos mais contato com os nossos entes queridos. Quando Anaí falava da família, não era com lamentação, não era com crítica, mas eles diziam que a experiência de viver no leprosário e que aquele bacilo estava transformando a tua alma, porque eles mesmos iriam dizer: eu acredito, pelo que vocês falam, meus jovens, sobre vidas passadas, sobre reencarnações, porque a gente falava muito isso naquela época, no leprosário, e eles foram assimilando ao longo de anos. Havia o grupo do Davino, do Instituto Espírita da Bahia, havia outro grupo, Alta de Souza, que o Divaldo sempre ia visitar esses mesmos pacientes, e nós alternávamos quando a gente tinha o espírito de gratidão. E continuamos tendo. Portanto, quando eu digo assim, que a força do pensamento, sabemos que o cérebro é o dínamo que produz a energia mental. Emmanuel e André Luiz vai dizer isso, que o cérebro é este dínamo que produz energia mental, mas também sabemos
o que diz André Luiz, não é? Que o cérebro é o órgão de que o espírito se vale para se manifestar. É o espírito que pensa, sente e age por intermédio do corpo físico. Eu perguntaria a vocês, qual estava sendo e está sendo as nossas conexões mentais quando nós visitamos um paciente? É a primeira vez, meus amigos, que eu vou passar o Natal dentro de casa. Eu nunca tive uma noite de Natal, Ana, com os meus familiares. Eu faço parte do grupo dos Doutores da Alegria, visitando os hospitais na noite de Natal. E no Natal de 2018, por uma questão ética, eu não vou identificar aonde se localiza essa clínica, mas era uma clínica no bairro de Nazaré e que trata pacientes já em fase terminal. Era Natal, a noite de Natal, do dia 24 de dezembro de 2018. Uma garota de 14 anos, já em fase terminal, e nós estávamos visitando ela e a mãe ao seu lado, e ela feliz por assistir às nossas apresentações, e a mãe derramava lágrimas e passava a mão sobre a face da sua filha naquela cadeira de roda, e ela sussurrava para a gente: eu acredito que esta seja o último Natal que eu estou passando com minha filha. Mas eu agradeço a todos vocês, porque este está sendo o presente de Natal que vocês estão dando à minha filha, porque no ano que vem, no próximo Natal, ela não estará mais entre todos nós. É o maior presente que o ser humano ganha é a gratidão. E eu me lembro que essas ações, essas atitudes, vai mudando a sua forma de ver o mundo e de se ver a si mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo através dessas ações, através dessas atitudes. Não basta apenas utilizarmos a tribuna espírita, falar de espiritismo, falar do Evangelho de Jesus, sem ter a prática da vivência. É necessário esta vivência para que o nosso pensamento vá tendo outro dimensionamento. E aqui nesse texto, eu digo assim também, a educação do pensamento, vigilância, pensamento criador, meditar sobre os grandes problemas que afligem a humanidade, conforme Miramês também vai afirmar, não é? Convém darmos inícios às modificações internas do nosso modo de pensar, cuidando de maneira mais inteligente para não sermos influenciados por ideias maléficas, colocando no lugar delas as sadias conversações onde Cristo poderá estar presente, ajudando-nos a falar. Quando eu terminar esta live com vocês, eu estarei falando para a União Espírita Lar de Camaçari, cujo tema é Jesus, Educador de Almas. E tentando fazer uma relação do tema que eu estou falando sobre cultivar pensamentos caridosos, com o que eu vou falar na próxima palestra, quando aqui eu sair, Jesus, Educador de Almas. Quando Jesus abordava essa questão, educar a alma significa educar o pensamento, disciplinar o pensamento. O que eu vou falar agora, eu vou repetir na próxima palestra, da próxima live, porque Simão Pedro era fofoqueiro, Ana. Quando Jesus realizou o primeiro culto do Evangelho no lar, foi na residência de Simão Pedro.
estava a esposa de Simão, estava a sogra de Simão, e Jesus estava aguardando um anfitrião da residência, que era Simão Pedro. E Jesus passou uma boa parte da sua vida durante os 3 anos que Jesus pregava, ele passou uma boa parte na casa de Simão Pedro. E narra Neio Lúcio, no livro sobre Jesus no lar, que Simão Pedro chegou esbaforido, porta dentro, e dizia que encontrou com um parente em praça pública, e que ao encontrar este parente, que lhe devia alguns denários romanos, ele chamou a atenção desse parente em praça pública, cobrou a dívida deste parente e começou a se lamentar antes do culto do Evangelho no lar, com o próprio a luz do mundo, a luz da vida que estava na casa de Simão Pedro. O espírito mais perfeito do mundo estava para realizar o culto no Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, e ele começa a se lamentar da vida. E Jesus fez uma correção de forma amorosa. Iria dizer Jesus, não só a Simão Pedro, mas a todos que estavam ali escutando. Simão, essas não são as nossas ações, as nossas atitudes. Acima de tudo, procure cultivar pensamentos edificantes, sem se lamentar. João Evangelista, o mais novo dos discípulos, todos eles viviam se lamentando a Jesus. Não pense que para Jesus foi fácil, porque não foi. Os 12 discípulos deram muita dor de cabeça a Jesus. E ele conhecia mais do que nunca o pensamento e os sentimentos de cada um daqueles seus discípulos. Tanto é que na última ceia, Jesus, ele diz assim, entre vocês, algum vai me trair. E aí, quando Judas Iscariotes se aproxima dele e lhe dá o beijo, Jesus faz um sussurro, cumpra o que você deve cumprir. Então, Jesus sabia das intrigas, das guerras, dos pontos de vistas. Jesus chegou na Terra em um momento em que ocorria uma guerra civil, que era a guerra dos judeus. E é exatamente naquele momento que Jesus vai falar sobre a importância da vivência do teu evangelho para modificar os nossos padrões mentais. Como Miramês vai dizer, quando sabemos expor ideias mentalmente, a fala material se ilumina. Eu vou repetir, que é muito interessante. Pegando lá o que Jesus falava, o que Miramês fala sobre no livro Horizontes da Fala, Horizontes do Pensamento. Quando sabemos expor ideias mentalmente, a fala material se ilumina. Portanto, faz a gente pensar na colocação da benfeitora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela iria dizer que nós produzimos por dia 60 mil pensamentos. Eu não sei quantas pessoas tem aqui na sala, nesta live que está nos assistindo. Mas se a gente multiplicar a quantidade de pessoas que está nesta live, ou melhor dizendo, se multiplicarmos o número da população da Terra, que é 8,5 bilhões de seres humanos, minhas amigas, e multiplicar por 60 mil pensamentos, que é produzido por cada um de nós, nós produzimos essa imensidade de matéria mental, Ana. São 60 mil pensamentos, minha amiga, que você produz. E a maioria desses pensamentos, que tipos de pensamentos é? Fofoca? Falando mal do vizinho? Você viu, Ana, que a vizinha comprou uma TV de 50 polegadas? Você viu, fulano,
que fulano de tal apareceu de carro novo, ele não estava desempregado e agora está de carro novo? Você viu fulano? Olha, Beltrano está viajando, está no cruzeiro nas ilhas gregas. Isso são pensamentos críticos de fofoca. Seria diferente. Você viu, minha irmã, que o nosso irmão vizinho, graças a Deus, ele está prosperando. Você viu que agora está trabalhando e a vida deles está melhorando? Nós devemos louvar e agradecer a Jesus. Muda-se o padrão. Então, Joana vai dizer que desses 60 mil pensamentos, a maioria dos pensamentos são pensamentos negativos. Pensamentos mesquinhos. Eu estava dizendo mesquinhos. Eu estava dizendo que os nossos pensamentos é como se fossem pequenas bolinhas de sabão. Quando nós estamos pensando, é como se fossem esses corações que estão subindo aí, que eu estou vendo um monte de corações subindo. Não é? São vários corações subindo. Então imagine que dentro deste coração, dentro desta bolinha de sabão, há os pensamentos. Quando alguém clica e sobe as imagens do coração, são sentimentos, são imagens. Então nosso pensamento é feito de bolinhas de sabão. Agora subiu vários, já tem um enorme que eu estou vendo aqui. Então, nós somos assim. O pensamento, ele é constituído de matéria. Ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem densidade. Quando eu desencarnar, o meu corpo, que a minha aparência no mundo espiritual, ela será constituída da minha forma mental. Eu não terei este tipo de corpo, eu poderei ter outro tipo de corpo completamente diferente, porque agora é um corpo causal, é um corpo mental plasmado pelo princípio inteligente do universo. Eu me lembro que aqui em Salvador, um pichador, ele pichou o muro de uma avenida e que estava escrito assim: grafite na terra, porque no céu não tem muro. E todas as vezes que eu passava por essa avenida e via essa mensagem desse pichador, grafite na terra, porque no céu não tem muro. Aí eu dava risada e dizia, se ele souber que existem muros. E lá, esses muros, ele não vai pichar, porque os muros que existem no mundo espiritual não é feito de argamassa, não é feito de bloco, não é feito de concreto, mas é feito dos blocos mentais, dos concretos mentais. Há barreiras magnéticas, essas barreiras magnéticas que circundam as colônias espirituais, as colônias das regiões do umbral, é constituída ou constituído de matéria mental. Há grandes alamedas, há grandes avenidas nas regiões do umbral, cidades sombrias no umbral, especialmente aqui em Salvador, que os aspectos, tanto dos espíritos de sexo feminino como masculino, a predominância da cor é um mostarda escuro. As aparências dos casarios do início do século XX tem uma cor de mostarda muito escura. As pessoas têm os rostos dos moradores dessa cidade sombria são carrancudos, vivem melancólicos, péssimos. As avenidas de um barro escuro. A periferia dessa cidade não é o verde, mas é um cinza muito queimado. Essa aparência dessa cidade que eu estou narrando a vocês, aqui na região da nossa capital, Salvador, é uma das regiões do umbral onde é habitado por esses espíritos com essas formas de pensamento, e que é bem diferente
quando você sai dessas regiões e vai para a colônia espiritual Redenção. Muda-se o padrão. Redenção, a colônia espiritual. Como o nosso lar é uma colônia espiritual no Rio de Janeiro. Muda-se o padrão porque os habitantes destas colônias ou destas cidades espirituais, essas cidades, elas são constituídas da ideoplastia mental dos seus próprios moradores. Por uma questão ética, eu me lembro que uma das nossas visitas por essas regiões, eu vi uma pessoa que foi muito conhecida aqui em Salvador. Ele usava uma calça terno escuro, misturado com essa cor de mostarda pesada, que passava uma cor de densidade, de peso, de angústia. O vermelho muito intenso passa angústia, tristeza e mexe com os nossos padrões mentais. É por isso, e aí eu já vou nas nossas considerações finais, de que nós somos possuidores de uma carteira de identidade, que é a aura humana. A nossa aura, ela tem dois campos. A energia centrífuga, que vibra da direita para a esquerda, e a energia centrípeta, que vibra da esquerda para a direita. E tem camadas mentais de coloração. Quando eu digo aos caros ouvintes que Jesus abençoe a todos vocês, na noite de Natal, que o Mestre Jesus derrame luz sobre os irmãos que estão perdendo a vida pela pandemia. Neste exato momento, quando eu uso esse verbo positivo, há uma modificação na coloração da nossa aura. Vai com Deus, minha irmã Ana. Que Jesus lhe abençoe, irmã Ana. Que o nosso querido irmão Léo Vigildo seja visitado pelas luzes do mundo maior. Eu estou criando campos de luz e a minha aura se modifica. Mas se eu disser pensamentos negativos, ficar melancólico, com tristeza, com medo, o medo da pandemia, você cria boções psíquicos na tua própria alma. Isso aí é verdade. Devemos viver de forma saudável. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, cultivar pensamentos caridosos é ter o primeiro ato de caridade para com você mesmo. Esse é a primeira ação, a primeira atitude. Ser caridoso com você mesmo, com o teu corpo, respeitar as suas limitações, as suas capacidades, de amar a si mesmo, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ame a você mesmo, tenha dignidade, tenha compaixão, tenha misericórdia para com você mesmo. Ame a si mesmo, se respeite, se autovalorize, para depois você amar o próximo. Porque amar o próximo é a extensão desses sentimentos que você já conquistou com você. Amando o próximo, agora sim, você pode amar a Deus. Porque para amar a Deus, você tem que passar por esses estágios. Então, quando Jesus disse, no Sermão do Monte, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ter o coração puro significa ser caridoso para com você mesmo e para com a humanidade. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Gratidão. Gratidão. Nós, do Centro Espírita Luz e Caridade, do Departamento Doutrinário, que agradecemos ao senhor por aceitar esse convite, né, de fazer parte das nossas doutrinárias virtuais, que, diante desse movimento, né, dos acontecimentos, estamos sendo obrigados a fazer através da tecnologia, né? Te agradecemos e eu gostaria muito, se não for muito incômodo, pedir ao senhor
para encerrar a nossa doutrinária do dia de hoje, nos fazendo uma prece. Ok. Mestre Jesus, timoneiros da humanidade, que neste mês que se comemora o nascimento do menino Jesus, a luz do mundo, a luz da vida, que a luz do mundo seja uma constante na mente e em nossos corações. Quando o amor veio à Terra, era a presença daquela grande estrela que se desprendeu dos confins do universo para clarear as noites escuras das nossas almas. Que tenhamos, com a presença do divino peregrino da esperança, da bondade e da compaixão, que sejamos agraciados nas nossas sinceras palavras, que sejamos visitados pelos guias da humanidade. Que Jesus nos abençoe, hoje e eternamente. Que assim seja. Te agradecemos, meu irmão, agradeço a todos vocês que participaram aqui da nossa doutrinária da noite. Beijo no coração de todos, boa noite. Muito obrigada, Jamisney. Um abraço e até a próxima. Gratidão, minha irmã. Muita paz.